Em 2016, no estado de Indiana, Estados Unidos, uma residência supostamente infestada por entidades demoníacas foi demolida a pedido de Zach Bagans, um conhecido pesquisador paranormal. Porém, desde maio de 2012, aquela casa foi objeto de investigações por diversas agências policiais locais e hoje o terreno dela é o suposto problema dessa história tão assustadora. Mas por que essa história? Por que o terreno ainda é tão assustador? Porque para muitas pessoas as entidades malignas ainda continuam lá. Será mesmo? Fica comigo até o final do vídeo para tentar descobrir essa misteriosa história. E eu já peço que, se gostar, gente, deixa o like, porque isso é muito importante para o engajamento aqui do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva também e deixa para mim aqui o seu comentário. Gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim? Então siga o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Em novembro de 2011, uma mulher chamada Latoya Emmons se muda para uma nova casa de número 3860 na rua Carolina, na cidade de Gary, Indiana, Estados Unidos. E essa casa tão desejada pela família posteriormente ficaria conhecida como a Casa dos 200 Demônios. Essa casa ela foi comprada pela Latoya, ela tinha juntado bastante dinheiro junto com a mãe dela, que pelo que dá para entender na história, sempre morou junto com ela, e eles acharam a vizinhança bastante tranquila para que ela pudesse então criar os seus 3 filhos. Latoya na época tinha 3 filhos, acredito que ainda tem essa quantidade, e essas crianças que não tiveram um nome divulgados estavam com 12, 9 e 7 anos de idade. Nessa nova mudança, a mãe da Latoya, uma senhora chamada Rosa Campbell, ela também foi morar novamente com a filha e com os netos. Todos estavam muito felizes e empolgados com aquela casa, mas isso mudaria em pouco tempo. Tudo estava indo muito bem até que algumas coisas começaram a acontecer. Uma presença misteriosa começou a se revelar e a agir contra a família, gerando até mesmo temores, questionamentos se eles estavam em plena sanidade mental. A primeira coisa que chamou a atenção da família surgiu em meados de dezembro de 2011, quando uma quantidade anormal de moscas começou a ser atraída para o perímetro da residência. Essas moscas, elas eram bem diferenciadas, porque elas eram muito grandes, na cor preta, e elas faziam um zumbido, como se elas fossem uma espécie de vespas. Mas, na verdade, eram apenas moscas. Então, a Latoya achou aquilo ali tudo muito estranho, contratou uma empresa para fazer uma dedetização, mas isso não funcionou. Questionando o trabalho dessa primeira empresa, ela chamou outra e também não deu resultado, porque o problema ele era corrigido, digamos assim, por pouquíssimo tempo. Então, o que ela fez? Ela resolveu perguntar para a vizinhança se aquele tipo de coisa era normal naquela região, e todo mundo achou aquilo tudo muito estranho, porque eles falaram que na casa deles realmente não acontecia esse tipo de problema. Ela até pensou que, de repente, aquele material que era feito à janela pudesse atrair as moscas, de repente a madeira daquela casa podia não ser tão boa, mas isso também logo foi descartado, porque ela chamou alguns especialistas, tá, para tentar identificar o problema, mas eles simplesmente não sabiam como aquelas moscas sofriam aquele tipo de atração. E assim, gente, era uma coisa muito assustadora, porque eram centenas de moscas e elas não duravam muito tempo. Logo que elas ficavam um pouco ali no vidro das janelas, principalmente nas janelas do sótão e também numa pequena janela que ficava no porão, logo depois elas morriam, mas voltavam também outras moscas, então a situação estava bastante complicada. Uma outra coisa também relatada pela Latoya é que o comportamento dessas moscas eram muito estranhas, elas ficavam muito alvoroçadas, como se alguma coisa, alguma energia deixassem elas transtornadas, porque elas iam umas por cima das outras,
e elas sempre ficaram no mesmo local, na janela do sótão e na pequena janela do porão. Infelizmente, essa questão das moscas, tá, que sempre perdurou desde o início, quando eles foram morar nessa casa, logo no segundo dia, essa infestação de moscas já começou a preocupar a Latoya, mas isso não teria sido o maior dos problemas, tá? Por isso, infelizmente. Por quê? Eles começaram a escutar ruídos dentro da casa, como se alguém estivesse caminhando, principalmente no horário da noite e também na madrugada. Tanto a Latoya quanto as crianças e a senhora Rosa, elas comentaram que, na verdade, eram passos muito pesados, como se fosse alguém obeso caminhando pela casa ou que fosse alguém muito grande. A Latoya sempre levantava, primeiramente era ela, para tentar identificar o que poderia estar causando aquilo tudo, porque ela achava que poderia ser um invasor, mas ela nunca encontrava nada. Assim que ela voltava para a cama, esses passos novamente começavam a surgir e foi aí que tanto ela quanto a senhora Rosa começaram a desconfiar que era algo sobrenatural. Outras coisas também que começaram a acontecer na casa sem explicação e na presença de todas as pessoas que moravam lá eram referentes a portas, tanto portas de armário quanto as portas da casa. Elas abriam e batiam com muita força e as gavetas também, principalmente da cozinha, elas abriam e fechavam, deixando os talheres todos ali pelo chão, tamanha era a força que essas gavetas começavam a bater. Os armários das crianças também não paravam arrumados, a Latoya sempre dobrava bem a roupinha deles, e no dia seguinte estava tudo desarrumado, e aquilo começou a amedrontar a família profundamente. A Latoya tentou vender aquela casa, tentou alugar aquela casa, mas ela não conseguiu. Nos Estados Unidos, eu não sei se em todos os lugares, mas existe uma lei onde você tem a obrigação de informar ao novo comprador da casa se a sua casa já sofreu algum tipo de atividade paranormal, e a Latoya, até onde se sabe, não tinha recebido nenhuma orientação assim. Ela quis vender aquela casa, mas muitas pessoas já comentaram que aquele terreno ali possivelmente era amaldiçoado, e ela não conseguiu nem alugar e nem vender aquele imóvel. Ela não conseguiu também pagar um outro aluguel, porque ela ainda estava pagando a prestação daquela casa e a situação dela estava ficando cada vez pior. Uma coisa também muito estranha que aconteceu, uma das coisas estranhas que aconteceram nessa casa foi a respeito de uma certa noite, quando a família escutou um grande estrondo, como se um móvel muito pesado tivesse caído e algumas coisas estivessem rolando dentro de casa. Nisso, a família inteira acordou, foi diretamente para a sala, porque eles acharam que uma estante que eles tinham pudesse ter caído, mas todos levantaram simplesmente para perceber que nada de anormal aparentemente tinha acontecido. Olha, gente, eu vou deixar até uma palhinha aqui para vocês, porque muitos me pedem, Bruna, conta algum caso sobrenatural que já tenha acontecido com você. E essa história da Latoya, referente a esse móvel ter caído dentro de casa, isso também aconteceu com a minha falecida avó, que ela morava numa região mais interiorana de Santa Catarina. Quando ela escutou um grande estrondo, várias pessoas da minha família estavam lá, e ela pensou que era o guarda-louças dela que tinha quebrado, tinha caído. Ela ficou desesperada, mas quando ela chegou dentro de casa, não havia nada fora do lugar. Mistérios do tempo. Mesmo as portas estando todas trancadas e as janelas também fechadas, ao inspecionarem a cozinha, a Latoya ela descobriu pegadas enlameadas, tá, gente? Aparentemente deixadas por botas. Essas pegadas, elas vinham da sala em direção à cozinha e desapareciam misteriosamente perto da porta de saída, que permanecia também trancada com chave e uma corrente de segurança. A família já estava tão apavorada, achando que de repente alguém sim poderia estar entrando dentro de casa. A polícia foi chamada algumas vezes, simplesmente para não identificar nenhum invasor. Então eles trancavam todas as portas, mas afinal do problema que eles enfrentavam não estava fora da casa, e sim dentro da casa. E mais para frente vocês vão entender que provavelmente o problema não era a casa em si, mas sim o terreno. Após muitas coisas estranhas que eu mencionei para vocês terem acontecido, outras também começaram a acontecer, e isso envolveu movimentação de objetos,
A família contou algumas vezes, tá? Porque a Latoya, ela não gostava muito de falar sobre o assunto. Inclusive, foi feito ali um documentário também, ela não quis participar. Ela não ganhou nada com isso, não lucrou nada com isso, referente a filmes, a outras apresentações. Ela falou sim algumas vezes, mas foram raríssimas as vezes. Tanto é que as crianças não tiveram os nomes mencionados para que eles tivessem uma vida o mais tranquila possível, digamos assim, depois de tudo isso. Mas ela mencionou que coisas que ela nunca imaginou na vida dela, ela realmente viu dentro daquela casa, e ela via objetos se mexendo sozinho, objetos flutuando, coisas que ela colocava em determinados lugares simplesmente apareciam em outros lugares também. Então a situação estava muito complicada. Tanto ela quanto a senhora Rosa, elas tentavam não transparecer o medo para as crianças, mas já estava fugindo muito do controle, porque as crianças também já estavam completamente apavoradas, elas não conseguiam mais dormir à noite, chegavam na escola muito cansadas, com olheiras, e isso começou também a chamar a atenção das professoras. Uma outra coisa também que a Latoya comentou é que objetos começaram a ser lançados com muita força contra a família, principalmente as louças. A atividade na casa era tão intensa que, em uma ocasião, um copo de água teria sido arrancado da mão da senhora Rosa Campbell, e esse mesmo copo foi atirado contra a parede por uma força totalmente invisível. Uma imagem religiosa também que a família tinha na casa, eu não sei qual era a religião que eles seguiam, se era católica ou se era uma outra religião, mas eu sei que tinha um quadro de um santo na sala, e esse quadro simplesmente desapareceu para alguns dias depois ele ser encontrado em um local totalmente inusitado. Em um evento ainda mais aterrorizante, a senhora Rosa avistou uma figura escura no corredor da casa, semelhante a uma sombra que estava à espreita, escondida pelos cantos da casa. Essa entidade, após deixar a senhora Rosa totalmente congelada de pavor, ela simplesmente desapareceu diante dos olhos delas. Depois que essa figura escura apareceu para a senhora Rosa, e mesmo que a situação ficou pior, porque parece que ali foi o start para que as coisas não tivessem mais horários para acontecer, porque antes tudo isso acontecia geralmente no período da noite, a não ser a questão das moscas, mas a questão de movimentação de objetos, passos, ruídos, arranhões nas paredes, geralmente aconteciam somente à noite, mas agora, a partir daquele momento, então, começou a acontecer durante o dia também. Vários membros também da família Ammons relataram serem empurrados ou tocados com força por uma presença invisível. Uma das crianças afirmou, inclusive, ter sido agarrada e sacudida com muita força por mãos invisíveis. Em uma outra ocasião, um menino de 12 anos, o filho da Latoya, ele teria sido arremessado pelo quarto como se ele fosse um boneco de pano. Ele colidiu contra a parede, algumas manchas roxas também começaram a acontecer, começaram a aparecer no corpo dessas crianças. A escola percebeu, chamou a Latoya para conversar, mas ela tinha medo de contar a verdade, ser considerada insana e perder a guarda dos filhos. Então ela inventava que as crianças caíam, que era uma fase, que era uma mudança, que aquilo tudo estava sendo muito difícil para todo mundo. Mas o conselho tutelar já estava também em contato com a escola, e algum tempo depois a Latoya, ela perdeu a guarda das crianças, tá? Como se ela não fosse capaz de cuidar. A assistente social esteve na casa, teria visto inclusive uma cena bastante assustadora. Uma das crianças teria subido na parede, tá, gente? Subido mesmo na parede. E a assistente, ela ficou muito assustada. Ela colocou essa informação no relatório oficial, só que algum tempo depois ela também considerou que aquilo tudo poderia ter sido um truque, que ela poderia ter sido enganada, e foi aí que ela assinou então o aval para que as crianças fossem retiradas, e eles ficaram 6 meses fora de casa em um abrigo. Antes das crianças irem para o abrigo, uma cena muito aterrorizante aconteceu na casa, e isso teria ocorrido no dia 13 de março de 2012, quando uma dessas crianças foi encontrada levitando sobre a cama dela em total estado de transe. De acordo com a Latoya e também com a senhora Rosa, essa criança, um dos 3 filhos, ela estava levitando a mais ou menos 1 metro da cama, que ela estava com os olhos todos revirados para trás, e que ela não estava nela, que ela estava realmente em um estado de transe.
Tanto a Latoya quanto a senhora Rosa tentaram chamá-la, ela não acordava, até que a Latoya deu um grito e nisso a menina acordou de repente, ela caiu e mais um hematoma acabou aparecendo no corpo dela. Certa noite, a Latoya também ela acordou ao ouvir um ruído estranho vindo do quarto da sua filha mais nova, que tinha 7 anos de idade. Ao entrar nesse quarto, ela se deparou com a menina em pé, diante da cama, com os olhos totalmente brancos e o corpo rígido. Segundo a Latoya, a cabeça dela estava virada para trás e ela estava recitando palavras incompreensíveis em uma língua desconhecida. Isso aconteceu, gente, antes das crianças irem para o abrigo, tá? Porque depois que eles saíram de lá, segundo a história conta, nada mais aconteceu, mas eu já vou chegar nessa parte dessa história. Só que essa parte aqui que ela falou da cabeça revirada para trás me lembrou muito também a história de Anneliese Mitchell, que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, que nós temos aqui no canal. É um vídeo bem mais antigo, tá, gente? Então, se você gosta de assuntos relacionados a exorcismos, eu vou deixar para vocês depois o link na descrição também. Segundo a Latoya e a senhora Rosa, quando a criança percebeu a presença da mãe e da avó, ela começou a gritar ameaças muito graves, que eu não vou nem poder descrever aqui, e ela começou a ameaçar todos os membros da família. Só que a Latoya também ela garantiu que aquela voz que estava falando através da filha não era a voz da filha dela, era uma voz muito grave e que não teria como a menina fazer aquele tipo de coisa. O transe durou alguns minutos e ao final, então, a criança ela precisou ser levada ao hospital devido ao deslocamento do ombro, que foi o resultado de um impacto violento que ela teve contra a parede. E nisso, como falei para vocês, então, o Conselho Tutelar esteve na casa da família Ammons e foi aí, então, que eles foram retirados. Eu já adiantei essa parte para vocês, né? Mas foi depois, então, dessa queda que a filhinha dela teve, que realmente o Conselho Tutelar, ele já tinha dado alguns alertas para a Latoya, mas eles não acreditaram na história dela mesmo. A assistente social tendo visto aquela cena do menino na parede, como que uma criança vai ficar na parede do jeito que ele ficou, porque parece que ele subiu na parede, mesmo assim, como se ele tivesse cola nas mãos. E mesmo assim ela ainda achava que a família poderia estar encenando alguma coisa, mas passados 6 meses, a Latoya recuperou a guarda total dos filhos. Desesperada diante da situação, a Latoya Ammons ela foi aconselhada a buscar o auxílio da igreja. Os padres prontamente teriam ido ajudar a família e eles entrevistaram os membros da família individualmente para tentar compreender o que estava acontecendo. Quando eles chegaram na casa, eles levaram uma espécie de um observador, para que ele pudesse observar a casa enquanto os padres estavam fazendo essas perguntas. Eu acredito que esse observador também seria um padre, e ele falou que uma energia maligna muito forte estava sim ali presente. Vários fenômenos poltergeists começaram a acontecer na presença desse observador. Luzes piscavam, objetos se moviam e uma garrafa supostamente teria flutuado no ar. O observador da igreja aconselhou a família a realizar uma purificação espiritual no ambiente e a espalhar crucifixos pela casa. Contudo, gente, lamentavelmente nada disso teve efeito, parece que tudo piorou ainda mais. E diante disso, então, a Latoya ela resolveu procurar um médium, que foi indicado por um vizinho na esperança de compreender o mal que habitava a casa dela, porque ela já tinha certeza que alguma coisa muito maligna estava presente ali. O especialista, então, teria ido lá, né, esse médium, que era uma pessoa, um homem muito experiente, também conhecido por ser uma pessoa bastante séria. Ele fez uma visita à casa e ele percorreu todos os cômodos, um por um, sempre muito quieto. Em diversos momentos ele parava e fechava os olhos como se ele estivesse perturbado por algo que só ele conseguia sentir. O diagnóstico então que ele deu da casa não foi nada favorável. Ele chamou a Latoya e a senhora Rosa longe das crianças e ele falou o seguinte, que o ideal era que elas saíssem dali o quanto antes, porque aquela casa, propriamente o terreno daquela casa, estava infestado por 200 demônios. Ele também sugeriu uma espécie de limpeza na casa, feita com ervas, e a criação de um altar religioso no sótão e também no porão. E ele identificou, gente, o porão como sendo o local mais afetado por essas presenças malignas.
Mesmo ele orientando a família a sair daquela casa, a Latoya disse que não tinha condições, porque ela já tinha tentado vender e até mesmo alugar aquela casa, mas as pessoas que iam lá simplesmente do nada desistiam da ideia. Nesse ponto, gente, da história, a imprensa ela já estava totalmente ciente dos eventos terríveis, tá? Porque a vizinhança era uma rádio corredor, um contou para o outro, a Latoya contou as coisas mais graves para uma vizinha que ela confiava bastante, mas provavelmente essa vizinha também confiava em alguém. Ele foi passando até que parou, então, nos jornais e também nas redes de televisão. Nessa época, a casa dela já era chamada de a Casa dos 200 Demônios. Várias equipes de reportagens estiveram lá, algumas a Latoya atendeu, algumas ela simplesmente bateu a porta porque ela disse que não tinha mais condições. Era um entra e sai danado naquela casa e ela não tinha mais sossego. Um artigo de 2014 no Indianapolis Star afirmava que a casa era considerada o lugar mais assombrado do estado e que fotografias tiradas pelos jornalistas que cobriam o caso capturaram estranhas sombras nas janelas. Uma foto, gente, vou deixar até para vocês, ela foi tirada da janela e essa foto quem tirou foi o capitão de polícia Charles Austin. Algumas fontes falam que na verdade foi um padre que tirou essa fotografia, mas a maioria das fontes que eu pesquisei menciona que foi o capitão, então foi um policial que tirou e uma figura esbranquiçada apareceu na janela da casa. Uma coisa também muito estranha, assustadora, que começou a acontecer nessa casa é que um líquido, como se fosse um óleo esverdeado, algumas vezes mais amarelado, ele começava a brotar das paredes, tá? E também das persianas da casa. E um outro local também que a Latoya começou a perceber isso foi justamente nos degraus da casa, que era onde ficava o porão. Então, esses degraus, eles ficavam todos manchados com esse óleo que tinha um cheiro muito ruim. E, inclusive, o capitão Austin, junto com outro policial, eles fizeram uma vistoria no porão da casa para tentar identificar o que poderia estar causando aquilo tudo, e eles também não souberam dizer que tipo de óleo era aquele. Algumas análises foram feitas, mas algo desconhecido estava nascendo na casa da família Emmons. Esses dois policiais que faziam essas buscas na casa, eles também presenciaram coisas estranhas no porão dessa casa, inclusive algum tempo depois, porque a Latoya mais tarde ela conseguiu um novo lar, foi feita uma espécie de arrecadação, as pessoas ajudaram ela a comprar uma outra casa, até mais simples do que a onde ela morava, aí quebra aquela questão de ela fez por dinheiro, ela queria uma casa melhor, muito pelo contrário, ela acabou saindo de lá para ir para uma casa muito menor, mas pelo menos ela ficou livre daquilo tudo. Então, assim que a Latoya saiu daquela casa, os dois policiais eles foram uma certa noite, conseguiram a chave para tentar entender o que tinha naquele porão, e algumas escavações foram feitas e coisas macabras foram encontradas. Roupas íntimas de mulheres, crucifixos e também unhas. Algumas verdadeiras e algumas postiças também foram encontradas enterradas, tá, de uma forma bem rasa, no porão dessa casa. Então, provavelmente algum tipo de ritual ali era feito. Em meio a toda essa tensão da mídia, o reverendo Michael Magnott se ofereceu para ajudar a família, sob a condição de que seu envolvimento e também o da igreja fossem mantidos em sigilo. Isso, gente, enquanto a Latoya ainda estava na casa e também depois quando ela saiu, porque esse padre ainda ficou acompanhando a família por um longo tempo. Nas palavras do padre Michael, eles não queriam que a situação se transformasse em um espetáculo midiático, mas isso era difícil, pois já era um assunto midiático, não teve muito o que fazer. Inclusive, esse reverendo ele fez 3 exorcismos na Latoya e também nas crianças, mas eu não consegui encontrar informação se a senhora Rosa Campbell também teria passado por um exorcismo. Na história recolhida pelo National Catholic Register, um sacerdote católico ele assegurou que as possessões demoníacas sofridas pela família era por causa de um trabalho que havia sido feito pelo ex-namorado da Latoya. Ele acrescentou também que tudo isso se intensificou ainda mais porque naquele terreno onde a casa foi levantada, muitos anos antes, também havia sido um local para rituais satânicos. Em uma visita à casa, uma mulher chamada Samantha Ely, que ela tocou um armário que escoava aquele óleo transparente que eu mencionei para vocês.
O dedo dela, imediatamente ao toque, ficou branco, tá? Como vocês podem perceber na foto. E, na verdade, nesse dedo criou uma espécie de bolha, como se fosse uma queimadura. Essa mulher foi olhar para investigar a situação, mas assim que aconteceu isso, ela simplesmente foi embora e disse que nunca mais pisaria naquela casa. Peritos do sobrenatural desenterraram histórias sobre o endereço da casa e eles descobriram que essa casa ela foi construída em 1990, mas antes disso, no terreno, existia uma outra residência que, segundo boatos, serviu como um local para o que foi descrito como um culto satânico nos anos de 1960. De acordo com rumores, essa congregação satânica cessou suas atividades em 1970 após um incêndio parcial na casa. Embora não haja registros oficiais do caso, uma mulher que preferiu permanecer anônima, ela afirmou ter participado sim desses cultos, que usava esse endereço, e esse local era sim um local principal de rituais muito pesados. Ela também falou que muitas pessoas que participavam desses rituais evocavam entidades malignas e que eles eram totalmente possuídos por elas. Segundo essa mulher, essas entidades elas eram evocadas para possuir propositalmente os corpos dos membros dessa congregação que ela participava, falando através deles e liderando os rituais. A casa original teria sido vendida e demolida para dar lugar a outra residência que, por sua vez, foi demolida também para a construção da atual casa, que foi a casa em que moraram, então, a família Emmons. Em 2016, a casa ela foi alugada pela equipe de produção do programa Ghost Adventures, com o objetivo de criar um documentário e um programa especial baseados nos eventos ocorridos. O Zach Bagans, que era o apresentador do programa, ele concordou em se mudar para casa, que foi equipada com várias câmeras, sensores de movimento, microfones e outros dispositivos também tecnológicos para tentar capturar qualquer manifestação paranormal. O Zach Bagans, ele coleciona também itens supostamente amaldiçoados e nós falamos também a respeito dele no vídeo que nós temos aqui, Fantasmas do Titanic, onde ele comprou um espelho que pertenceu ao capitão Edward Smith, que faleceu também no naufrágio, e que dizem, algumas histórias contam que esse espelho também é um objeto que ele mostra o sobrenatural. Se você gosta do assunto referente a Titanic, eu vou deixar o link também na descrição para vocês. Enfim, gente, esse programa do Zach Bagans, ele se chama Demon House. E o Zach, ele não economizou esforços, entrevistou testemunhas, ele contratou atores para recriar os eventos e até persuadiu o padre Magnot a compartilhar as suas observações sobre a casa, mas o padre pediu para ele não fazer aquele documentário. Ele disse que iria fazer de qualquer jeito, com ou sem a ajuda dele, mas o padre então pediu para que ele colocasse muitos crucifixos na casa e parece que isso foi feito. Mas o Zach, a princípio, falou que não achava que iria conseguir muitas informações na casa, só que coisas estranhas começaram a acontecer com a equipe dele, aquela parte que sempre é mencionada, baterias falhando, luzes piscando, só que os membros da equipe começaram a sentir muitas náuseas, dores fortes, assim, no estômago, a ponto de terem que ir para pronto atendimento, e o Zach também, ele precisou ficar internado por 4 dias no hospital, por causa dessas dores, e ele considerou aquilo tudo realmente um sinal que aquela casa era amaldiçoada. Ele não quis mais continuar com esse documentário, só que ele teria que pagar uma multa muito gorda. Então ele resolveu continuar, mas ele disse que foi um local que ele realmente não gostou nem um pouco de fazer esse tipo de trabalho. E o que aconteceu? Ele comprou essa residência, ele comprou para mandar demolir, só que a demolição da casa não teria terminado o problema, porque quem passa por lá diz que até hoje vem sombras, que escutam gritos, que escutam barulho de tambores, pessoas afirmam que vem luzes ali, e tem várias outras coisas, gente, assim, sobrenaturais, sombras deformadas passando, pessoas encapuzadas também, mas que quando chamam a polícia vai até lá e não tem ninguém. Então, para muitas pessoas, essas aparições, na verdade, são entidades. Então, assim, gente, é um local bastante carregado. A Latoya disse que nunca mais quer passar nem perto daquele terreno. Os filhos ficaram muito traumatizados, precisaram passar por um grande apoio psicológico. Muita gente não acreditou nela, falou que ela era uma farsante, mas uma coisa é fato, ela não ganhou nada com isso, a não ser grandes problemas, e a casa que ela foi era uma casa
bem mais humilde, inclusive, que ela ganhou, porque somente o Zach Bagans foi o interessado na compra dessa casa. Então eu quero que vocês deixem aqui para mim o que vocês acham dessa história, se realmente o problema estava na casa, no terreno, se estava na família da Latoya, porque até onde se sabe também, depois que eles saíram de lá, pouquíssimas coisas a respeito deles foram divulgadas, mas até onde se sabe, eles não tiveram mais nenhum problema, pelo menos nada tão grave, tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha também na sua rede social. E se possível, gente, se tornem membros aqui do canal e também de um grupo de WhatsApp que nós temos, porque por lá nós mesmos vamos notificar vocês quando sai vídeo novo. E eu tenho uma página no Facebook chamada Mistérios do Templo Oficial. Por lá a gente coloca também a notificação de quando sai vídeo novo. E também colocamos alguns textos para quem gosta da parte de leitura, tá bem? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!